Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos aqui a Números capítulo 15, leis a respeito das ofertas. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, ao Senhor, e ao Senhor fizerdes uma oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, e de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a 1/3 de um hin ao Senhor, é aroma agradável. Aí ele vai falar aqui sobre as ofertas, né? No versículo 17 vai dizer: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentarei. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentarei ao Senhor ofertas nas vossas peregrinações. É interessante, né? Se passa aqui essa situação e o Senhor agora vai mostrar, lembrando ao povo, quando entrar na terra, trazendo esperança a esse povo. Falando a respeito do que ele tem como promessa para esse povo. Amém? As instruções e acontecimentos narrados do capítulo 15 até o capítulo 20 aconteceram em cenários não especificados. Após a sentença de morte do verso 14, entretanto, eles introduzem uma nota de esperança de que o Senhor ainda está preparando seu povo para a vida na terra prometida. O capítulo inclui 1. Instruções relacionadas às ofertas para acompanhar os sacrifícios. É muito interessante isso, né? Porque nós vamos ver aqui essas orientações e o tipo de sacrifício em discussão aqui é uma oferta queimada. Esta categoria inclui o holocausto, quando todo o animal é queimado, o sacrifício, em que apenas uma parte do animal é queimada. As ocasiões para uma oferta queimada ao Senhor inclui o cumprimento de um voto, uma oferta voluntária ou uma oferta solene. Elas devem ser acompanhadas de uma oferta de manjares e do vinho para a libação. Eu já comentei aqui quando falei em Levítico capítulo 3 a respeito dessa oferta de manjares. Então nós vamos ver aqui no versículo 22. Quando entrardes e não cumprides totalmente os mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e daí em diante nas vossas gerações. Será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho por holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxer a sua oferta. Então vai falar sobre aquelas ofertas conscientes, né? Vai trazer instruções sobre a oferta alçada, como a oferta da eira, instruções para o pecado intencional e não intencional. E é interessante isso. Eles ainda vão ver aqui a respeito de como isso deverá ser feito. Amém? Então, a severidade da lei, nos versos 30 e 31, diz aqui: Mas se a pessoa fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Então, a seriedade da lei é logo imposta quando um violador do sábado é executado.
O pecado não era apenas um assunto individual, mas em princípio ameaçava toda a comunidade e, portanto, tinha que ser erradicado. Então, nós vamos ver aqui no 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhado lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. Ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam bordas pelas suas gerações, e as bordas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e o cumprais. Não seguireis o desejo do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Este lembrete visual do dever de obedecer à lei foi dado devido às sérias consequências de falhar em obedecer. Nessa época da lei, esse povo tinha que ser ensinado, tinha que ser instruído. E a lei foi dada com um propósito: fazer com que esse povo clamasse pelo Salvador. Mas muitos deles achavam que poderiam fazer e cumprir a lei segundo a sua própria força, de acordo com o seu coração impertinente. E isso vai ser revelado que é impossível. Amém? Somente um homem conseguiu cumprir a lei, e esse homem foi Jesus. Ele cumpriu e findou a lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então é muito importante nós entendermos a respeito dessas ordenanças, desse tempo, a respeito do que Cristo veio fazer. Irmãos, quando estudarmos isso, vemos a gravidade do pecado, a gravidade da desobediência, a gravidade da murmuração, da idolatria, a gravidade de não servir a Deus de todo o coração, de não servir a Deus pela fé, de não servir a Deus através de um só, Jesus Cristo. Então é muito importante nós buscarmos isso, amém? Então essas borlas eram usadas em volta da bainha das vestes para lembrar o povo a fazer a vontade de Deus. Aparentemente eles tinham a parte superior das roupas dobrada em um formato quadrangular. As borlas deveriam ser colocadas em cada um desses cantos. Para quê? Para que eles não se esquecessem do mandamento do Senhor. Para que eles não se esquecessem que foi o Senhor que fez com que eles pudessem avançar, foi o Senhor que fez promessas, era o Senhor que estava no meio deles. E nós temos que ter cuidado como igreja, porque o novo nascimento é uma obra do Espírito em nós. Claro, nós recebemos mediante a fé, nós devemos cooperar com Deus, mas devemos também depender dele 100%. Amém? Como Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, e se alguém servir, siga segundo a força que Deus dá, para que em todas as coisas Jesus Cristo seja glorificado por meio de tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, amém? É muito importante nós atentarmos para isso. Senão, irmãos, nós vamos cair no erro que eles caíram. Graças a Deus, né? Não iremos morrer como eles morreram. Não seremos apedrejados como eles foram apedrejados. Mas com certeza sofreremos danos. Colheremos o fruto da semente de pecado que nós plantamos. E a Bíblia diz que o que anda na carne vai colher corrupção e morte. Aí é uma advertência para que eu e você, armados do conhecimento da palavra de Deus, da submissão ao Espírito de Deus, de ser guiado pelo Espírito e do andar em amor, venhamos a glorificar a Deus por tudo aquilo que a nossa vida representa. Por tudo aquilo que eu e você venhamos a fazer, que nunca pensemos que isso veio de nós mesmos, mas sim, se fizemos algo, se falamos algo, isso foi mediante a palavra do Senhor,
mediante a força que o Senhor nos deu, para que Deus seja glorificado através da nossa vida e tenha prazer em nós. Amém? Leia a sua Bíblia. Amanhã nós vamos comentar sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, porque esse povo realmente, como nós mesmos, né? Várias oportunidades, mas sempre se levantavam uns que faziam coisas absurdas. E Deus mostra neles o desagrado, né? Da rebelião, da incredulidade, da murmuração, da vida pecaminosa. Amém? Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine, dê um joinha, comente. Amém? Que Deus te abençoe. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Leia a palavra, ore, nós nos encontramos amanhã, em nome de Jesus.